Fala, gente linda do meu canal, chega mais para uma bela conversa sobre direito penal. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, comenta, dá aquele like e marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Olá, meus caros amigos, minhas caras amigas, sejam bem-vindos para mais um papo sobre direito penal. E hoje a nossa conversa é sobre o delito de exposição ou abandono de recém-nascido. Eu quero relembrar que nós estamos estudando os crimes de periclitação da vida e da saúde de outrem. Por que eu estou destacando isso para você? É muito importante que você assista aos nossos vídeos na sequência, tá bom? Pegar os crimes contra a vida e quando ingressar nos crimes de periclitação da saúde, da vida ou da saúde de outrem, que são esses crimes de perigo, perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, abandono de incapaz e agora exposição ou abandono de recém-nascido. E eu estou destacando isso porque aqui, de fato, nós temos uma modalidade privilegiada do artigo 133. O artigo 134, o crime de exposição ou abandono de recém-nascido, é, de fato, na prática, uma figura privilegiada em relação ao abandono de capaz. Seria um abandono de incapaz privilegiado, dizer assim, entre aspas, tá bom? Então, tudo que nós falamos no abandono de incapaz do ponto de vista conceitual serve-nos aqui. Por isso eu te convido a assistir todas essas aulas anteriores, em especial a aula referente ao artigo 133, tá bom? Vem comigo, olha para o artigo 134. Professor, mas o que é que faz, Dudu, com que a gente deixe de estar no artigo 133, abandono de incapaz, e passe para o 134? Bom, esta modalidade privilegiada, por assim dizer, ela tem como elemento diferenciador inicial, não é único, o fato de o sujeito passivo aqui ser um recém-nascido. Veja, o recém-nascido é um incapaz. Perceberam? A grosso modo, em uma primeira análise, estaríamos no abandono de incapaz. Mas quando eu trago recém-nascido, ligo o sinal de alerta e começo a olhar para o 134. Porém, isto não é um único ponto fundamental para sair do 133 para o 134. É necessário que, nesse caso do artigo 134, o abandono do recém-nascido se dê por uma finalidade específica, por uma razão especial, que é ocultar a desonra própria. Vem comigo analisar o tipo penal. Olha o que o legislador colocou para a gente. Ele disse assim, ó, expor ou abandonar. Aqui já vem uma crítica. Júlio Fabrini Mirabete diz, olha, o legislador aqui agiu de maneira redundante. Expor e abandonar tem o mesmo sentido, a ideia de desamparar, de largar, que nos leva à exposição de uma situação de perigo, tá bom? Mas Júlio Fabrini Mirabete, para buscar uma diferenciação, lembre, ele dizia para nós que a exposição se associava a uma conduta, a um comportamento positivo, um fazer, tá bom? Enquanto o abandono já denotaria um comportamento negativo, ou seja, um aspecto mais omissivo, tá bom? Expor ou abandonar ao nosso sujeito passivo próprio recém-nascido. Então, presta atenção, esse crime é um crime próprio em relação ao sujeito ativo e em relação ao sujeito passivo, tá bom? O sujeito passivo está bem especificado, recém-nascido. Kleber Masson, para falar do recém-nascido, ele diz, olha, o recém-nascido, pela medicina, vai estar ali enquanto não cai o cordão umbilical, ou seja, o recém-nascido seria até cair o cordão umbilical. Porém, Kleber Masson sinaliza, olha, mas é preciso ter cuidado. Para que esse tipo penal não se torne inócuo, é importante que a verificação da condição de recém-nascido seja verificada, seja feita, melhor dizendo,
no caso concreto, tá bom? Para analisar de fato essa situação do recém-nascido. Então ele traz esse elemento pela medicina, que é até cair o cordão umbilical, porém adverte que é mais prudente analisar isso no caso concreto, tá bom? Grava isso, isso também é muito importante. Bom, então se abandonar um recém-nascido já é exposição ou abandono de recém-nascido? Não. O simples fato de abandonar um recém-nascido, e quando eu digo simples, eu não estou dizendo que não é grave, que não é preocupante, tá bom? Eu estou dizendo, reduzindo a essa fórmula típica, a conduta de abandonar um recém-nascido, por enquanto, é apenas abandono de incapaz, artigo 133. O 134 só restará configurado se esse abandono for realizado com a finalidade, e aí eu quero o grifo bem específico, bem claro, ó, para ocultar desonra própria. Vejam vocês, essa desonra própria, nós estamos nos referindo a essa honra de natureza sexual, a boa fama, a boa reputação. De modo que, nesse caso específico, nós estamos falando daquela gravidez extramatrimônio, daquela gravidez de um relacionamento extramatrimonial, né? O adultério, né? Que até pouco tempo estava previsto no nosso Código Penal como crime, tá certo? Cuidado, adultério não é mais crime, tá bom? Por favor. Mas aqui nós estamos nos referindo a exatamente essa gravidez que decorre de um relacionamento extraconjugal, tá bom? E aí esse crime pode ser praticado apenas, evidentemente, ou pela mãe ou pelo pai. A mãe da criança que nasceu desse relacionamento adulterino, desse relacionamento extramatrimonial, e ela querendo ocultar para garantir a sua boa fama, para não ficar mal, né, no conceito da sua imagem, ela abandona o recém-nascido. Mas não somente ela, tá bom? Isso eu estou falando de uma relação extramatrimonial, mas não se restringe a uma relação extramatrimonial. Isso também pode ser com uma jovem de uma cidade pequena, que de repente fica grávida, e aí para garantir a sua imagem de pessoa recatada, de pessoa pura, abandona o recém-nascido. Também pode ser identificado aí a figura delitiva, se a conduta for praticada com essa finalidade. O pai também pode praticar esse crime. O pai da criança, que, por exemplo, desse relacionamento extraconjugal, quer ocultar esse nascimento e abandona o recém-nascido. Esse pai também responde, porque ele está agindo para garantir o que? A preservação da sua honra, ou seja, para ocultar a desonra própria. Afinal de contas, ele teria pulado a cerca, não é verdade? Eu quero destacar para vocês um aspecto bem interessante e para também advertir para você não cair, né, num raciocínio equivocado. Imagine que uma mulher em um relacionamento extraconjugal engravida e tem esse filho, tá bom? Dá à luz a este filho adulterino. O esposo dessa mulher, vendo esta gravidez, reconhecendo que essa gravidez ela é resultado de um relacionamento extramatrimonial, esse marido da mulher, que não é o pai da criança, resolve abandonar o recém-nascido para ocultar a desonra da esposa. Pergunto, nesse caso, seria a exposição ou abandono de recém-nascido? Não. Seria exposição, seria apenas abandono de incapaz. Por quê? Porque a figura típica é muito clara em destacar para nós que aqui é para ocultar desonra própria, não é desonra de terceiro, desonra de outra pessoa. Então, por isso que eu destaquei para vocês que é a mãe ou o pai da criança para ocultar a desonra própria, não é do outro, tá bom? Fica atento para isso. E destaco para vocês que quando o legislador inseriu para nós essa fórmula aqui, que eu estou grifando,
para ocultar a desonra própria, o que ele fez nada mais nada menos foi dizer que neste crime de perigo concreto, que o dolo é de perigo, o dolo por si só não é suficiente. Aqui eu preciso aliar, associar, somar ao dolo o elemento subjetivo especial previsto no tipo penal, ou seja, deve agir com a finalidade especial de ocultar a desonra própria. De modo que, por exemplo, se o pai ou a mãe resolve abandonar um recém-nascido por questões puramente financeiras, por conta da situação de miserabilidade, por exemplo, nesse caso nós não estaremos no artigo 134. Essa conduta poderá ser enquadrada no 133, abandono de incapaz. Percebam os elementos individualizadores da conduta prevista no artigo 134, que trata da exposição ou abandono de recém-nascido. Para encerrar esse estudo, observem que nós temos figuras qualificadas pelo resultado, figuras preterdolosas. Se resultar em lesão corporal grave, nós teremos uma pena de detenção de 1 a 3 meses. Se resultar em morte, detenção de 2 a 6 anos. Tá certo? Então, ficamos por aqui com o crime de exposição ou abandono de recém-nascido. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, comentar, dar aquele like e marcar o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo.